Shalom, queridos. Hoje estou fazendo esse drop com muita responsabilidade e amor por tratar de um assunto de fundamental importância para toda a humanidade e sem exageros. Esse título do drop é a parábola biotecnológica da salvação, na verdade são parábolas biotecnológicas de salvação. Ela veio pelo anseio de responder para os meus filhos as perguntas que eles me faziam por não compreender muita coisa. Nós somos seres compostos, nós temos corpo, alma e espírito. E como é que nós podemos compreender isso? Essa foi uma das grandes perguntas dos meus filhos. Mãe, o que é corpo, o que é alma, o que é espírito? E aí vem a nossa primeira parábola. Hoje nós estamos aí nesse tempo de evolução digital, nós temos a compreensão de tudo passa pelo crivo do paralelismo. Então fica bastante simples, nós temos acesso a essa tecnologia e nós podemos fazer alguns paralelos. Se você puder observar esse computador onde você está me ouvindo nesse momento, está vendo essas imagens, em todo o seu contexto, esse computador, o gabinete, o laptop, enfim, esse HD, as pecinhas que estão aí dentro, né, isso seria o nosso corpo, a composição do nosso organismo biológico, né? Como esse HD seria o nosso cérebro, o processador de tudo isso, enfim. Bereshit, que é conhecido como livro de Gênesis, narra como nós fomos feitos do barro. E a ciência já comprovou isso. Aliás, eu estou colocando aqui na tela para vocês algumas coisas que está escrito em Bereshit, em Gênesis, que para mim são tão claras. Eu não sei porque as pessoas não conseguem compreender a grandiosidade do que está composta as escrituras, simplesmente porque está com uma clareza de compreensão. Você precisa querer compreender. Assim como a física, a química, a matemática, as equações, tudo na vida. Se você quiser conviver com alguém, você tem de procurar compreendê-la. Isso vai exigir de você bastante investimento de tempo, de amor, de carinho, de honestidade, enfim. Eu particularmente não tenho conflito nenhum sobre a ciência e o que as escrituras dizem. Mas nem tudo é gabinete, peças, não é mesmo? Quando você compra um computador, quando você adquire um equipamento, não importa qual seja o modelo, ele precisa ter um sistema operacional, precisa ter um programa que realmente não pertence a ele, não é próprio dele, vai vir até a parte num CD para você, enfim, um programa que tem uma assinatura, ele tem um proprietário. Esse programa é assinado, ele pertence a alguém e você, para usar, tem que comprar essa licença que vai durar o período de tempo de existência do seu computador, que as versões vão mudando justamente com esse propósito. Assim, não é difícil de compreender que esse espírito que nós temos, ele não é nosso, ele tem uma assinatura do Eterno, ele pertence ao autor que o fez, e esse espírito vai voltar ao Eterno que o deu. Ele não faz parte nem do nosso organismo biológico, ele não faz parte da nossa alma, ele é simplesmente um sistema de interpretação do nosso entorno. Nossa alma é justamente o ser que interage por trás desse computador, que tem um sistema operacional que não é nosso, esse equipamento aqui, ele tem um programa, que seria o espírito, tudo que nós absorvemos e produzimos é de decisão desta pessoa que somos, a qual é tratada nas escrituras como alma. É ela que interpreta o que o espírito passa para ela, o que o corpo passa para ela, é ela quem decide. E nós vamos levar essa consequência de todas as decisões que nós tivemos por meio do nosso organismo biológico, operando por meio desse espírito que nos foi emprestado. Mas todo esse conteúdo, todas as relações que nós tivemos, os sentimentos, as interações, o que nós produzimos, as rupturas, o bem ou o mal que nós praticamos, as coisas boas que nós fizemos ou as coisas extremamente vergonhosas, essas não são atribuídas ao corpo nem ao espírito, mas à tua decisão, que é a tua alma, essa grande produtora de conteúdo. É esta aí que é eterna. Toda a decisão da tua eternidade está sendo produzida neste período que você se encontra, nesse corpo deficitário e operando esse espírito. Então nós chegamos à segunda pergunta que meus filhos fizeram. Mas como se deu o estrago da humanidade, mãe? Como é que tudo foi danado desse jeito?
As Escrituras dizem que nós fomos corrompidos. Nós fomos corrompidos por um ser que nos induziu a ingerir um fruto, e esse fruto sem semente. Existem muitas teorias sobre o que ocorreu nessa corrupção. Algumas teorias de que esse fruto esteja ligado à misteriosa pinha, essa pinha que aparece em tudo quanto é obra de arte, em toda a arqueologia, Império Persa, Império Greco-Romano, em tudo quanto é canto no mundo, até no Vaticano. Essa pinha que se parece tanto com o nosso sistema glandular é ostentada nas mãos dos deuses como um símbolo de poder. Enfim, essa pinha está associada ao estrago que foi feito aí ao ingerirmos esse fruto. Existem outras interpretações para o texto de Bereshit, que é o livro de Gênesis, entre elas uma maldição de dores de parto a uma mulher que não estava grávida ainda, hein? Mas enfim, eu vou deixar isso para você pensar, sem falar que também é colocada uma maldição sobre a descendência desse ser ali, e posteriormente ainda é dito para o próprio Adão que a terra produziria cardos e abrolhos. Enfim, a profundidade desse texto não muda o resultado: a nossa raça se corrompeu, nosso DNA se alterou, nossa essência deixou de ser o que era na origem, e essa contaminação afetou o espírito que temos, afetou também a nossa alma de modo irremediável, pois com um corpo corrompido e um espírito contaminado não podemos reconhecer a verdade, mesmo que ela esteja diante dos nossos olhos todos os dias. Houve uma ruptura em nossa relação com o Eterno, a nossa conexão caiu, foi interrompida. Nosso sistema de interpretação passou a ser deficitário e a verdade se tornou em mentira, a mentira se tornou em verdade, o mal passou a se chamar de bem, o bem passou a se chamar de mal. Ainda nós fôssemos tratar o que se passou antes do dilúvio, o motivo pelo qual veio sobre a raça humana uma destruição tão latente, e que tipo de raça nós tínhamos ali. Enfim, o que eu quero dar um detalhe para você, meu querido, que está me ouvindo, minha querida que está me ouvindo, o que são provados na vida daqueles homens lá antes do dilúvio eram os pensamentos deles. Os pensamentos deles eram continuamente maus. E se você procurar ver o que é que o Eterno está procurando hoje compreender na tua vida e conhecer na tua vida, é justamente quem você é, e quem você é muitas vezes não é o que você faz. Mas nesse período o Eterno continua nos olhando do lado de dentro, porque é realmente quem nós somos e do que nós somos feitos. E aqui seria como se um super vilão nesse período tivesse desenvolvido um big vírus e que contaminasse todos esses computadores do mundo. Não importa se ele é um laptop, se ele é um big computador, se ele é um grande storage, enfim, do El Gog, não importa. Tudo foi contaminado. Nem sequer um ser humano sobrou que não tivesse sido corrompido. Eles já vinham da fábrica com o vírus. É assim como se um bebê pudesse, enfim, como ocorre na verdade, ser contaminado na sua própria concepção. Então, como desenvolver um antivírus, uma vez que toda criança gerada passou a receber essa herança genética, essa herança maligna de corrupção? Não existia nenhum computador como original, nenhum operador que não tivesse sido contaminado, não existia um outro modo de desenvolver um antivírus se não existisse um único computador que fosse como era o original. Um computador que não tivesse nada a ver com o processo de produção de todos os computadores. Então aqui nós vemos inclusive um grande detalhe, porque o espermatozoide não somente lega se o indivíduo será menino ou menina, macho ou fêmea, mas ele também lega essa corrupção. E assim foi necessário produzir, nessa linha de produção, um ser diferente, um ser que foi gerado, uma pessoa maravilhosa que foi gerado sem essa contaminação. Aliás, é um único gerado do Eterno, não criado nem formado como tudo que nós vemos e conhecemos. E aí o meu filho me perguntou: mas mãe, se era uma picada de cobra, como a senhora está falando, tinha de ser um soro, não uma vacina, não? Essa é a mais absoluta verdade. Muita gente tem recebido esse soro e tratado como vacina.
Vocês sabem qual é a diferença entre o soro e a vacina, queridos meus? A vacina que nos é dada em nosso corpo, ela faz com que nós produzamos anticorpos para a enfermidade. Mas alguém que já foi picado por cobra venenosa sabe que não existe estrutura humana para produzir em tempo hábil o anticorpo para que sobrevivamos. Assim, o veneno de determinada cobra é injetado em um animal e esse animal adoece. Quando o animal vence o veneno, já criou em si mesmo um antídoto daquele veneno específico. Então, o sangue desse animal é processado e o soro removido. Quando recebemos este soro, já é o anticorpo pronto, não temos de fazer nada mesmo. O que o Filho do Eterno fez por nós, cujo nome é Yeshua em hebraico, e aqui nós conhecemos como Jesus, foi receber todo tipo de veneno ao ponto de morrer, para que pudesse criar essa cura. Ele já fez todo o trabalho. Ele já corrigiu cada defeito que foi colocado em nossos sistemas operacionais orgânicos para que a nossa alma possa interpretar a verdade e reconhecê-la quando curado. Por isso o sangue de Yeshua tem o poder de nos livrar de toda corrupção. Então chega mais uma das perguntas dos meus filhos que diz assim: mãe, como é que eu posso receber esse soro? Esse soro que vai me fazer ver direito, vai me sarar, vai fazer com que eu possa voltar a falar com o Eterno de novo, possa interpretar as coisas direito, como são aqui. O que é que eu tenho de fazer? Então eu disse para os meus filhos: se você crê no seu coração que Yeshua é o Filho do Altíssimo, que ele veio aqui sem nenhuma contaminação, que ele deixou a casa dele, a honra que ele tinha, para produzir essa cura na sua vida, que ele levou toda essa injustiça, toda a rejeição que a humanidade produz. Se você aceitar ele no seu coração, ele vai trazer para você, juntamente com ele, a cura. Minha oração de todo o coração é que você que está me ouvindo nesse momento possa compreender como banalizaram algo tão sublime e de vital importância. Mas hoje ainda, se você ouvir a voz dele, ele pode entrar no seu coração o seu pedido. Não importa como o seu coração esteja, que talvez de tão ferido pode ter se tornado como uma pedra, que é um minério. Ele mesmo tem poder de transformar esse minério em carne. Ele já fez isso, transformando água em vinho. Ele pode fazer o mesmo contigo, sabe por quê? Porque ele fez isso na minha vida. Mas existe um segredo. Por meio do nome de Yeshua, nós temos uma senha de acesso secreta, um protocolo de permissão, e o Eterno vai ouvir a nossa voz como se fosse o próprio Yeshua levando essa mensagem. Aí meu filho me disse assim: mas mãe, eu não sei falar com ele, eu nunca fiz isso. E se o Eterno descobrir que eu não sou Yeshua, só sou um usuário, igual esses perfis fakes que tem aí na internet, qual vai ser a reação dele? Vai me ver como um invasor do perfil de Yeshua? Eu disse que não. Isso aí, protocolo que Yeshua deixou para nós, essa conexão, ele já deixou aberta por causa disso mesmo. E é por meio do nome dele, dessa senha que ele nos deu, é que nós podemos falar com o Pai, por meio dele. E tudo o que você precisa é ser sincero diante dele, e você vai poder conversar com ele. Eu vou reproduzir aqui aproximadamente como foi a nossa oração naquele dia. Eterno Todo-Poderoso, eu sei que eu estou corrompido, eu sei que eu não sei fazer o bem, eu sei que o Senhor criou uma solução maravilhosa por meio da vida do teu filho e tudo que ele fez por mim, ainda que eu não o conheça. Eu perdi totalmente a noção de como as coisas devem ser, Senhor. Eu não me sinto seguro de nada, eu preciso da ajuda de Ti. Eu peço que o Senhor me perdoe, porque por causa dessa interpretação tão errônea, eu cometi coisas que eu tenho vergonha de compartilhar até com as pessoas que eu vejo, quanto mais contigo que eu não posso ver. Mas eu sei que existe uma cura para o meu mal, eu entendo que o Senhor enviou o Teu Filho por isso. Eu reconheço que Ele é perfeito e eu reconheço toda a dor que ele levou sobre si para produzir para mim essa cura maravilhosa. E eu te peço que o Senhor possa enviar ele para a minha vida, que ele possa habitar no meu coração, que eu possa voltar a me relacionar com o Senhor. Eu me sinto completamente órfão aqui sem ti. Encha a minha vida, me sara, me ajude a interpretar as coisas como realmente são, no nome de Yeshua. Que assim seja. Se você fizer uma oração de coração, certamente o homem que transforma a água em vinho, ele vai fazer o mesmo no seu coração. Shalom. Beijos no seu coração.